Fica tranquilo, Piquerez, sem pressa pra voltar, a gente tem um lateral esquerdo titular absoluto do Palmeiras. Arthur tá jogando muita bola e ó, vem comigo mais uma análise. Calma aí, Piquerez, volta sim, pô, tô brincando, volta sim, você vai ser muito importante, você ainda é titular, mas o Arthur se provou, principalmente nesses dois últimos jogos. Eu vou trazer uma análise aqui, claro que eu falei de brincadeira, vou trazer uma análise aqui sobre como o Arthur se provou em várias situações do jogo e mostrou que tá pronto para ser o reserva imediato do Piquerez e por que não brigar pela titularidade? A longo prazo, com mais ritmo de jogo, eu boto muita fé nesse moleque, tá bom? Deixa o like, deixa o hype, se inscreve aqui no Rick Covil, que é o meu canal principal, onde eu falo de Palmeiras e trago análises e trago a minha visão das coisas. Mas também se inscreve na Covil TV, vai aqui inscrever-se, vai ter os dois canais aqui pra você se inscrever, tá bom? Bora pra mais uma análise? O Arthur foi titular do Palmeiras nos últimos dois jogos, contra a Jacuipense e contra o Red Bull Bragantino. Eu acho que deu pra tirar bons testes dele, né? Principalmente por terem sido dois jogos opostos, né? Contra a Jacuipense, um jogo de total domínio do Palmeiras, de total construção ofensiva, e contra o Red Bull Bragantino já o oposto, né? Um jogo onde o Palmeiras se defendeu muito e ele foi, somando esses dois jogos, muito exigido em todas as fases do campo. Então eu separei alguns lances pra gente analisar sobre as características dele que ficaram muito evidentes, principalmente nesses dois últimos, que pra mim, dois últimos jogos, onde ele foi top 3 melhores em campo em ambos os jogos, tá bom? Contra a Jacuipense, só pra gente começar, ó, eu separei alguns lances, ó. Primeiramente, você já percebe que ele recebe na fase de construção ofensiva e ele é muito, ele tem muita variação na construção, né? Olha como ele tenta um passe, não é um cruzamento, ele vê o Maurício e ele tenta um passe, ele errou o passe, mas isso me chama muita atenção em relação, por exemplo, ao Piquerez, que muitas vezes olha para a área e cruza. O Arthur, ele olha o jogador, ele coloca a bola onde ele quer colocar. Ele, nesse caso, ele errou, mas é um jogador que, o Abel até falou sobre isso, ele não é um jogador que cruza, ele é um jogador que passa, ele dá um passe, isso é muito interessante. Até quando você fala de jogar contra times mais defensivos, como foi a Jacuipense, e você vai jogar no campo de ataque, muitas vezes eles vão conseguir uma transição, e é importante, e aí na fase defensiva, tá, esse lance, é importante o jogador, ele ter senso de posicionamento para interceptar passes, e aqui ele faz isso muito bem, ó, nesse lance aqui, ó, esse aqui é o Arthur, olha como ele intercepta uma saída de contra-ataque da Jacuipense, e aqui tá o detalhe, tá, vem dois já no perde e pressiona para jantar o Arthur, e a frieza com que ele sai desse lance, nossa senhora, velho. Muita qualidade, cara, muita qualidade. E aqui a gente já viu fase ofensiva e defensiva, tá? Só nesse jogo contra a Jacuipense. Separei mais um lance aqui também, ele sempre aberto pela esquerda. E tem uma coisa que me chama muita atenção nele, é que ele já não domina todas as bolas levando pra linha de fundo, né? Ele não domina todas levando pra linha de fundo. E mais tarde vocês vão entender o porquê disso, ó. Ele tá aqui com o Felipe Anderson, saiu jogando, beleza. Aqui, ele domina. E aqui vocês vão perceber uma coisa, aqui ele já tá um pouquinho mais por dentro, vocês vão perceber a facilidade que ele tem. Isso parece bobo, parece um passe bobo, mas reparem principalmente em canhotos, o Piquerez é um bom exemplo, o Piquerez se nega a usar o pé direito, é só na necessidade, e o Arthur usa tranquilamente, porque o Arthur é praticamente um ambidestro, tá? Olha como ele olha pra área e ele vai, ó, tranquilamente tocar de direita. Certo? Aí o Sousa, acho que é o Sousa, tenta o cruzamento. E aí você vai falar, pô, Rick, foi só um passe fácil. Mas são esses passes simples que o cara opta por tocar de direita ao invés de inclinar o corpo para tocar com a esquerda, que eles mostram que o cara, ele não tem exatamente um pé preferencial. Claro que ele tem, ele é canhoto, mas isso diferencia muitas vezes o canhoto ou o destro do ambidestro. O ambidestro não é só você ser tão bom quanto com os dois pés, mas você ter o preferencial. Então se você tá com você é canhoto, você tá com o corpo inclinado para tocar de direita e você toca tranquilamente, você não, talvez não seja um ambidestro, mas você é quase um ambidestro, você toca de direita e tá tranquilo, isso não é um problema para você. E a gente vê muitas vezes, o Piquerez é um grande exemplo, tá? Ele tem um corpo alinhado para tocar de direita, ele inclina o corpo para tocar de esquerda, e isso tira alguns milissegundos ali, alguma coisa, até uma questão de indicação de passe para o adversário te marcar com facilidade. E por que eu expliquei isso? Porque por ele ter essa facilidade de usar a direita e não ter problema em usar a direita, ele sai para os dois lados.
E ele bate bem com a direita. Então quando ele recebe essa bola na ponta aqui e o marcador já vai em cima dele, geralmente achando que o canhoto vai para a linha de fundo, nem sempre ele vai para a linha de fundo. Olha como ele domina aqui, ó. Já traz para dentro e não tem problema nenhum em cruzar de esquerda. E um baita cruzamento aqui, tá? Que quase saiu o gol, o jogador teve que dar a vida ali para tirar esse lance. Então o Arthur, ele traz algo que nenhum lateral do Palmeiras tem, nem de nenhum dos lados. E que eu não me lembro dos últimos tempos também do Palmeiras ter. Ele sai pros dois lados. Ele simplesmente sai pros dois lados. Uma característica que o Gilberto também tá. Não jogou ainda no profissional, mas ele também tem, tá? Então isso é muito interessante. Pô, é muito mais difícil você marcar um lateral esquerdo que vai sair pra direita e vai cortar pra dentro e vai cruzar de direita, pô. Porque você fica na dúvida. Isso é muito importante. Olha aqui, ó. Nesse lance também, como ele já domina. E ele tem esse passe de primeira aqui, ó, com a perna abrindo, assim, ó, chapando de esquerda, pro Evangelista passar. É muito óbvio. Mas nessa altura, o defensor aqui, o lateral direito David, da Jacuipense, já sacou que não dá pra ir de primeira no cara, mano. Você não sabe pra onde ele vai sair. Então não tem como ele fechar essa linha de passe, mas também não tem como ele fechar por dentro. O cara fica numa confusão mental, tá ligado? O Evangelista até vai fazer o movimento. Olha o que o Arthur faz aqui. O Arthur traz pra dentro e aqui ele indica o passe, ó. O corpo dele e até o olhar dele aqui, ó. Indicando o passe pro... Acho que é o... Não sei quem que é aqui. Enfim, parece meio Felipe Anderson, né? Ele indica esse passe. Por quê? Ele tinha o passe aberto, ele não fez esse passe aberto. Trouxe pra dentro. E aí ele indica pro Jacuipense que o jogo é por dentro, que ele vai jogar por dentro. Tanto é que tem uma movimentação por dentro. A Jacuipense passa a prestar atenção na jogada por dentro e ele dá o tapa com o lado externo do pé por fora. Olha como tem recurso, Arthur. Aqui o Evangelista podia ter cruzado, mas enfim, não quis cruzar. Retorna a bola pro Arthur e foi aí que ele fez essa jogadaça absurda aqui, ó. Linda jogada. Sofreu uma falta. Vocês veem como que esse moleque tem recurso, cara? Ele sai por dentro, sai por fora, toca de direita, toca de esquerda, toca com o lado externo do pé, toca com o lado interno do pé. Ele tem muito recurso, cara. É impressionante. E no final ele foi coroado com um lance que chamou mais atenção, né? Muita gente falou que o jogo dele foi bom por causa desse lance, ó. Onde ele corta aqui muito frio, sofre pênalti, o Palmeiras faz o gol. Mas pra mim, isso aí é só a pontinha do iceberg, tá? De tudo que ele fez no jogo, pra mim isso aí foi só a pontinha do iceberg. É que isso acabou resultando num gol. Mas de tudo que ele fez, baita partida do Arthur, mostrando recurso, jogando por dentro, jogando por fora, saindo por fora, indicando que vai sair por fora e trazendo por dentro, deixando os zagueiros completamente malucos, os marcadores do adversário. E aí, vocês vão falar, pô, mas é a Jacuipense, eu sei, mas é um jogo para ele ganhar confiança e mostrar que tem qualidade. Mas, como eu disse, contra o Red Bull Bragantino ele já foi mais exigido numa outra fase do campo, que eu acho que ele foi muito bem. E depois eu vou trazer uma conclusão bem legal depois do recadinho. Ei, pera só um segundinho. Eu curto fazer compras no Mercado Livre, vou falar bem a verdade, eu compro tanta coisa lá. E outra coisa que você gosta é do canal do Ricoville, né? E agora tem como você ajudar o meu canal comprando no Mercado Livre, tá bom? Você vai entrar aqui em conferir produtos, eu separei algum produto aqui, mas você não precisa comprar ele, tá? Você entra pelo meu produto, isso vai te redirecionar pro Mercado Livre e lá você pesquisa o que você quer comprar. Comprando a partir dessa entrada pelo meu canal, você vai estar colaborando e financiando o canal do Ricoville, ajudando com que eu traga cada vez mais conteúdo aqui pra vocês todos os dias, tá bom? Então não custa nada, mano. Entra por aí, dá uma forcinha pra nós e segue seu vídeo aí, tá bom? Vamos lá, esse é o primeiro lance que eu separei. Esse aqui é bem interessante, tá? É de uma boa leitura dele. Ele tá aqui, né, vindo marcar o ponta do Red Bull Bragantino e tem uma leitura muito interessante dele nesse lance, que é aqui, ó, nesse momento que ele olha, ele dá aquela olhadinha pra dentro pra monitorar o que tá acontecendo, porque muitas vezes o jogador acha que ele tem que só focar no jogador dele. E muitas vezes ele precisa entender certas coberturas que ele precisa fazer e certos direcionamentos que ele precisa levar em campo. Como, por exemplo, aqui ele vai fechar o fundo. Ele tá marcando um fundo e o cara pode levar pro fundo. Mas quando ele olha pra cá, ele entende o quê? Ó, esse campo de visão dele, ele percebe que o jogador aqui do Red Bull Bragantino, acho que é o Lucas Barbosa, ele tá já indicando que ele vai atacar o espaço. E se ele vai atacar o espaço, ele vai levar o Arias com ele. E se ele vai levar o Arias com ele, esse meio aqui vai ficar aberto. Então isso já traz pro Arthur uma leitura do quê? Não é o fundo que ele tem que marcar, é por dentro. A jogada do Red Bull Bragantino é por dentro. E ele tem essa leitura tão rápida a ponto de fazer isso aqui, ó. Ele leu, percebeu e faz um desarme absurdo, cara. E ainda ele consegue armar o contra-ataque do Palmeiras. Então, isso aqui é leitura, tá?
Isso aqui não é só qualidade. O desarme do Arthur foi bom. Foi. Isso aqui é leitura. Se ele não tem essa leitura, ele chega atrasado nesse carrinho. Uma leitura muito boa do Arthur. Moleque inteligente, tá? Moleque inteligente. Aqui a gente vê ele na função... A gente, como eu disse, a gente pega um jogo que o Palmeiras mais se defendeu e acha que vai ser só se defendendo os lances. Não. Tem a construção lá de trás contra um time que tá marcando alto. Igual contra a Jacuipense. Vocês imaginaram aí que seria só lance dele construindo? Não, ele teve que se defender também, que foi aquele lance da interceptação. Porque apesar de ser um jogo onde você ataca mais, você vai ter uma fase defensiva de transição, de correr para trás. Se é um jogo que você se defende mais, você vai ter uma fase de construção com o time te marcando alto. Então são sempre as duas fases do jogo, dependendo da forma como o adversário te empurra ou não para trás. Nesse caso aqui ele tá construindo, os caras estão marcando muito alto, tá? Tá difícil de encontrar a opção de passe, ele sai com o Arias, recebe aqui, não tem opção de passe e olha como ele sai muito bem da pressão e sofre a falta. Não tem opção de passe? Não tem problema. Olha a habilidade desse moleque. Esse moleque é muito bom jogador, cara. Muito bom jogador, mostrando uma valência importante numa saída de pressão. E para finalizar dos lances que eu separei contra o Red Bull Bragantino, uma coisa que muito aconteceu no jogo, para quem acompanha as lives da Covil TV, as minhas lives, eu falei que ia ter muito disso no jogo contra o Red Bull Bragantino, que seria a bola invertida pro Lucas Barbosa, que tem 1,90m e tantos. E não deu outra. E o Lucas Barbosa estava jogando nas costas do Arthur. E aconteceu isso várias vezes e o Arthur foi bem, tá? Ó, no caso aqui não foi nem o Lucas Barbosa, foi o Pita. Mas essa bola invertida, enfim. Essa bola invertida aqui, o Arthur foi muito bem, ao invés de colar no cara, que aí se você cola no cara, o cara ataca, corre de frente, ele te ultrapassa, você dá uma certa distância pra ele, pra correr pra trás na hora que o cruzamento for nas costas, né? Você dá uma certa confiança pro atacante, fica longe pro atacante achar que tá desmarcado, que vai atacar o segundo pau, e aí você fecha no segundo pau no momento certo, ó. O cruzamento sai, fechou e tirou. Foi muito bem no jogo defensivo também. Então, minha conclusão é: tem que comer arroz com feijão para virar titular do Palmeiras? Tem, é óbvio. Mas o Arthur é aquilo que eu sempre falei antes mesmo dele jogar. Quem me acompanha aqui já tá ligado. Sempre falei, o Arthur é um projetinho de Piquerez. E quando eu falava isso, não era em ser parecido com o Piquerez, porque eu acho o Arthur diferente. Ele é mais habilidoso que o Piquerez, ele é mais... tem uma malemolência diferente do Piquerez, que é um pouquinho mais durão, assim, digamos assim, sem ser pejorativo. Mas eu falava no sentido de ser completo. O Piquerez, ele é um lateral que, ele joga por dentro, ele joga por fora, ele é bom defensivo, ele é bom ofensivo. Ele não é um craque em nada, mas ele faz tudo muito bem. E o Arthur sempre disse isso, na base ele era isso, ele faz tudo muito bem. E é o que eu tô mostrando aqui. Ele ofensivamente vai bem, construindo, impedindo uma transição do adversário, e de trás também ele vai muito bem, marcando e também ajudando na construção contra um time que tá com as linhas altas. Um lateral muito completo, que tem tudo para evoluir e que eu acho que futuramente vai ser titular do Palmeiras sim, porque esse moleque ele joga muita bola e tem o que mais importa nessas horas, nesse momento de carreira dele, né, que ele tá subindo agora: personalidade. Ele tem muita personalidade, velho. Quero saber a opinião de vocês. Gostaram da análise? Deixa o like, deixa aqui uma opinião. O que vocês estão achando do Arthur? Vocês acham que ele pode ser titular do Palmeiras em breve? Comenta aqui, dá uma moralzinha aqui pro meu trampo, se inscreve aí. Tamo junto e avante palestra.